Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar agora do corte de Dedekind, uma introdução bem inicial, qual é a definição, como construímos o conjunto dos reais via corte de Dedekind. Ainda não vamos provar nenhuma propriedade, é só falar, está aqui o meu conjunto e esse conjunto de fato é maior que os racionais. Então vamos começar rapidamente uma ideia, agora uma relação de ordem que nós temos nos racionais, que é o seguinte: dado um número racional qualquer, ele pode ser escrito como A sobre B, onde A é um inteiro qualquer e o B é um número positivo. A gente viu isso. E a definição: dizemos que esse número racional é maior que zero se somente se A é maior que zero, menor que zero se somente se A é menor que zero, e igual a zero se somente se A é igual a zero. Isso aqui está bem definido, forma uma relação de ordem, né? Ou seja, é possível todo número racional ou é positivo ou negativo ou é zero, sem nenhuma ambiguidade. Se eu trocar aqui o fração, desde que eu trabalhe com denominador positivo, não temos nenhum problema. Mas exige, claro, um pouquinho de trabalho, mas já é direto. E podemos dizer que P, dado dois racionais, P é menor que Q, se Q menos P é maior que zero. Então, já está nesse sentido aqui, e nós conseguimos exprimir e ver se dá positivo, negativo ou zero. Por que eu estou falando disso? Porque agora o corte de Dedekind ele vai trabalhar com essa relação de ordem. Então lembra o seguinte, quando a gente vai trabalhar com os racionais, vamos pensar assim, é enumerável. Os reais a gente sabe, vamos dizer, a priori, que é não enumerável. Como é que a gente constrói um conjunto não enumerável? Bom, vamos dizer que aí usamos o teorema de Cantor. O conjunto das partes dos racionais é não enumerável. Então é ali que a gente vai trabalhar. Então a gente vai trabalhar com subconjunto dos racionais. Trabalhar com subconjunto dos racionais é a mesma coisa que dizer isso aqui. X está contido nos racionais se somente se X é elemento das partes. E o que está dizendo? Eu estou dizendo que X é um corte de Dedekind. Agora vamos especializar o pedido, que é o seguinte. Tem essas três propriedades. Então, qual é a ideia disso aqui? É o seguinte, vamos pegar a reta R aqui que a gente quer definir. Mas a ideia é que eu tenho o direito de pegar um elemento aqui qualquer ponto da reta e botar uma tesoura. Quando eu coloco uma tesoura, eu perco essa parte e eu considero o meu conjunto, o corte de Dedekind, toda essa parte anterior, interseção, claro, racionais, né? O que a gente pode ainda ter no momento. Então, só para vocês terem uma ideia, olha, dizemos que X é um corte de Dedekind. Primeiro, se existe uma cota superior, ou seja, se existe um S racional tal que P é menor que S para todo P em X. Ou seja, eu pego um S aqui racional. Peguei um S racional, todos os elementos daqui estão anterior a S. Outro ponto é que para todo P em X, existe Q em X tal que P é menor que Q. Esse aqui a gente vai chamar, esse aqui só para, depois eu vou usar, cota superior. Não é propriedade supremo, vamos dizer assim. Ou seja, sempre quando pegar um elemento, sempre tem alguém maior que ele. E a terceira propriedade é o que a gente vai chamar de contém todos os antecessores. Então vamos supor isso aqui. O que acontece quando tem um corte? Acontece vamos dizer, um intervalozinho aberto aqui. E o que acontece é que, dado um racional qualquer que eu pegar, existe sempre alguém maior que ele. É isso que está me dizendo o código daqui da segunda propriedade. E a terceira propriedade que a gente vai trabalhar é o seguinte. Dado um elemento em X, e se R é menor que P, então R pertence a X. Ou seja, se eu pegar um elemento aqui qualquer, um P, e pegar qualquer R antes de P, então R está em X. É isso que está dizendo. É esse símbolo aqui que a gente quer fazer. Corta e pega todos os anteriores. Pega um pedaço da linha. E só para vocês terem uma ideia, para essa construção abstrata, então esse exemplo que eu escrevi bem pequenininho aqui é um corte de Dedekind. Ou seja, para cada racional, eu considero XS todos os racionais, tal que P é menor que S. Eu estou dizendo que XS é corte de Dedekind. Isso aqui é fácil ver. Primeiro que existe S racional tal que P é menor que S para todo P pertencente a X. Por acaso, o S mesmo. Segundo,
Para todo P pertencente a X, existe Q pertencente a X, tal que P é menor que Q. Ou seja, se eu pegar um P qualquer, eu pego um P pertencente a X, eu tomo Q igual a P mais S dividido por 2. Isso aqui também pertence a X. Tá? Ou seja, P é menor que Q e Q é menor que S. Isso aqui é só pegar a média. Né? E a terceira propriedade, que é o dos antecessores, eu acho que já está bem definido. Né? Se P pertence a X e se R é menor que P, então R pertence a X. Não tem todo mundo entendeu? Então, ó, código de Dedekind existe. É só trabalhar com sinal menor. E quem seriam os reais de toda essa situação? A gente quer definir aquela reta ali. Lembra-se disso. Então, para definir a reta, na verdade, a gente fala, é um corte. Então, R é um corte de Dedekind, ou seja, quem é o R? É o conjunto, é um subconjunto das partes, ou seja, todos os elementos das partes dos racionais, tal que X é corte de Dedekind. Ou seja, a gente consegue em algum sentido ordenar ela. Depois a gente vai ver isso aqui melhor. E o que a gente viu? Dado S um número racional, e pegamos aquele XS lá no nosso exemplo, XS é um elemento real. E a outra propriedade que a gente vê direto do XS é se R é diferente de S, então XR é diferente de XS. Por exemplo, isso aqui é rápido. Se R é menor que S, então o que acontece? Aqui está o R, aqui está o meu S, e eu peguei esse aqui anterior, é o que a gente chama de XR, e esse aqui, o anterior, é o que a gente está chamando de XS. Bom, tem um elemento que está em 1, mas não está em outro, R mais S sobre 2, ou até o próprio R. Enfim, se R é diferente de S, XR é diferente de XS, e, portanto, temos uma função que a gente chama de injetiva, dos racionais dentro dos reais. Ou seja, a gente pode ver os racionais dentro dos reais, e que leva isso para isso. Tá? Então, depois de uma mudança de notação, eu posso falar que os racionais é um subconjunto dos reais. Mas, enfim, baseado nisso, mas só para a gente finalizar a aula, vamos só falar, olha, aumenta o conjunto, de fato? Porque a princípio é muito abstrato, se a gente olhar reta parece, mas aumenta o conjunto ou não? Então a gente tem, vamos dizer, o exemplo clássico, né, do raiz de 2, que quem é o x? O x é um racional, tal que vale isso. Tá? Esse é o meu conjunto. E esse aqui é o cos de Dedekind. Vou deixar bem rascunhado aqui, o 1 acho que é fácil, ou seja, elemento de uma cota superior. Eu pego 2 é um número racional, e eu sei que x é menor que 2 para todo x pertencente aos racionais. Ou para todo x pertencente a x1. Isso aqui eu acho que já está direto, é só usar as propriedades. Quem quiser, 2 ao quadrado é 4, você vai ter que usar aqui, se 0 é menor que A, que é menor que B, então A ao quadrado é menor que B ao quadrado. Prove essas propriedades, mas enfim. Isso aqui eu acho que já está bem na cultura nossa. Segunda propriedade é o do supremo. Isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Só vou falar então primeiro a terceira. A terceira é que se P pertence a X e R é menor que P, é possível provar que R pertence a X. Isso aqui é direto. Por quê? Se P é um elemento de X, ou seja, x ao quadrado é menor que 2, ou x é menor que 0, não tem problema. Mas se x ao quadrado é menor que 2, aqui que vai ser a parte chata, e R é menor que P, temos duas possibilidades. Ou R é negativo, então R está em X, ou caso R seja positivo, então R ao quadrado é menor que P ao quadrado, que é menor que 2. Então também o R está em X. Acabou. Não tem muito problema. E a propriedade 2, que é a existência sempre de um elemento maior. Não existe o supremo. Então, a propriedade 2 é o seguinte. Se eu pegar um P, eu só vou rascunhar aqui, um P pertencente a X e um P maior que 0. Porque se for negativo, é fácil, boto 0. Então, eu sei que P ao quadrado é menor que 2. O que eu tenho que fazer é, tome um N muito grande, depois eu decido quem é esse N, e pego P mais 1 sobre N. Isso aqui é um número elemento em X.
O que eu quero fazer é forçar que isso aqui seja menor que 2. Mas para forçar que isso aqui é menor que 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar p ao quadrado, mais 2p sobre n, mais 1 sobre n ao quadrado, e eu quero forçar que isso aqui é menor que 2. Ou, se preferir, eu tenho que forçar que 1 sobre n vezes 2p mais 1 sobre n é menor que 2 menos p ao quadrado. E para forçar isso, bom, se vocês pensarem com a noção de limite, isso aqui vai para zero e etc. Mas para forçar um pouquinho mais a barra, vamos dizer assim, eu sei que p é menor que 2. Então isso aqui, ó. Então o que eu posso fazer? Vamos fazer por uma outra brincadeira aqui. 1 sobre n. Isso aqui é 5. Tá? Isso aqui, ó. Com certeza, desde eu botar 2 menos p ao quadrado, eu boto isso aqui como 5 sobre n. E eu quero forçar que isso aqui seja menor que 2 menos p ao quadrado. E lembra que 2 menos p ao quadrado é positivo. Então escolha n suficientemente grande de modo que isso aqui faz. Tá? E a escrita é basicamente com vocês. Mas tem maneira elegante de resolver isso. Mas eu acho que o caminho natural é isso. Soma um pentelésimo. Como que a gente soma um pentelésimo? 1 sobre n, onde o n há a escolher. Mas enfim. Então, isso aqui, o que eu quero fazer para vocês é convencer que era um código daqui de é. E o que também é importante é que esse x é diferente de xs para todo s racional. E um jeito de provar isso é, a menos de notação, é que isso aqui é o raiz de 2. Esse número representa o raiz de 2. E o raiz de 2 a gente sabe que não é racional. Então, a módulo de escrita é provar que raiz de 2 não é racional. Essa é a ideia. Então, só para dizer, código de Dedekind aumenta de fato o conjunto dos racionais e de uma forma ordenada. A ordenação a gente vai fazer daqui a pouco. Como a gente vai somar os reais, tudo isso, mas isso em próxima videoaula.